Sim. Matemática. Ok. Deixa eu pegar aqui na aba. Ok. Atividades com horas polígonos. Perfeito. Já deixa tudo prontinho aqui. Quando chegar, eu não sei se vai ter muita gente hoje. Vamos deixar chegar. E agora tá chegando. E Oi. aí? Olá. Ixi. Oi. Oi, Matheus. Oi. Oi. Desliga tudo, né? Oi. Só Tu pode... Brincando, eu acabei me cortando. Eita. Bato, cortei feio. Se machucou? Tava correndo atrás da bolinha do meu cachorro que eu joguei. E acho que eu bati o dedo numa pedra e cortei o dedinho. Bem específico. O dedinho tá o dedinho foi amputado. Está mumificado. Está isolado. Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre polígonos e depois a gente vai conversar sobre língua portuguesa, tá bom? Matemática? Vamos começar com matemática, depois língua portuguesa, e dependendo do tempo a gente vai trabalhar com ciências hoje também, porque daí ficam 3 dias com uma disciplina e 3 dias com outra disciplina. Com outras, né? Quer dizer, um dia com 3 disciplinas e outro dia com as outras 3 disciplinas. Então, vamos começar com polígonos, que é lá na página 9 do LDI de vocês, certo? Então, vocês começavam nessa página essa semana. Alguém está com alguma dúvida específica sobre os polígonos? Eu não, Pro. Não? E daí a gente começa discutindo ali. Beleza? Então, se ninguém tem alguma dúvida específica, então vamos começar a resolver essas atividades aqui. Eu vou mudar a tela do computador para cima um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Beleza. Eu também vejo Sim. vocês, seus lindos. Ok. Gente, aí se vocês precisarem falar alguma coisa, pode chamar, tá? Pode interromper a prof, mas enquanto a prof está falando, daí deixem os microfones desligados, ok? Ok. Perfeito. Então, vocês iam começar com polígonos na página 9, tá? Chegando gente ainda, tem que ir mudando de tela. Lá na página 9, vocês tinham um quadro com 2 grupos de figuras, né? Que figuras planas que foram desenhadas ali pela professora do 5º ano. E aí, embaixo, vocês tinham uma questão para responder, que ela era baseada na seguinte informação: as figuras do grupo A são polígonos e as do grupo B não. Observe as semelhanças e diferenças entre as figuras de cada grupo e escreva um texto explicando o que é um polígono. Alguém quer compartilhar a sua resposta? Quer, Rafa? Então vai, pode falar. Gano é só
Quando tem linha reta, exemplo, um triângulo tem linha reta e uma lua da DB, que é da questão B, não tem linha. Ela é curva, né? Basicamente, essa é uma das características dos polígonos, que eles são formados por segmentos de reta, que no caso é a linha que você estava falando, por linha reta. E o que quer dizer que ela é um segmento de reta? Quer dizer que ela não tem curva. Então, quando vocês virem uma figura plana que ela é arredondada, ela não vai ser um polígono, ela tem outro nome, porque o polígono ele é feito por segmentos de reta que não se encontram, que não se cruzam. Eles se encontram lá nas vértices, porém, eles não se cruzam, ok? Alguém mais quer compartilhar a sua resposta? Então, a prof Vocês vai ainda falar. estão na página 9? Sim, senhora. Ali ainda na questão da página 9. É que eu tive que sair pra limpar o curativo, tava doendo. Um Tá. polígono é uma figura plana que é formado somente por segmentos de reta. E ele é todo fechado, sem se cruzar. Muito bem. É certinha a definição que completa do que seria o polígono ali para vocês colocarem. Os polígonos, eles são figuras planas fechadas, que são formadas só por linhas, no caso, segmentos de reta, e elas não se cruzam. E as figuras que não são polígonos, elas podem ser abertas, e os segmentos podem se cruzar, e também podem ser curvos. Então, o polígono, ele é por segmento de reta, ou seja, linha reta. E os outros, que não são polígonos, eles podem ter reta, sim, também, porém, eles podem apresentar linhas curvas ou podem se cruzar. Quando vocês têm uma figura plana que ela é formada por segmentos de reta, porém, elas se cruzam, ele foi formado por segmento de reta, porém, ele se cruza, então não é um polígono, ok? Todos entenderam essa questão? Sim. Perfeito. Então, vamos para a página 10. Gente, na página 10 você já tinha uma atividade sobre polígonos, e a primeira questão dizia, pinte as figuras planas a seguir que representam polígonos. E aí vocês têm ali 5 figuras, certo? A primeira figura, ela vai ser pintada? A primeira figura vai ser pintada, porque observem ali que ela é formada só por segmentos de reta, é fechada, e os segmentos não se cruzam. A segunda figura, ela vai ser pintada? Não vai ser pintada, porque ela apresenta ali uma linha curvilínea, então ela não é um polígono. A terceira figura, ela vai ser pintada? Sim. Vai sim, ela Sim. também é formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. A quarta figura, o cubo? Sim. Sim, vai ser pintada. E a quinta figura vai ser pintada? Não, Não. Não. Por que essa figura não vai ser pintada? porque ela se cruza. Porque ela tem segmentos de reta que se cruzam. Muito bem. A número 2 pede para vocês observarem os elementos de um polígono que o Felipe desenhou no computador, certo? E ali vocês têm uma figura que vocês têm o indicativo da vértice do lado, o do ângulo, e vocês têm 4 pontos ali. Tem 4 pontos cada um sendo um vértice. Ponto A, o B, o C e o D, certo? Sim. E aí, embaixo disso, vocês tinham que pegar do material de apoio os polígonos e colar ali na tabelinha e para completar a tabela. Ou seja, na primeira linha, vocês iam colocar na primeira linha não, na primeira coluna, vocês vão colocar e vão colar ali os polígonos.
Na segunda, vocês vão colocar o número de lados que tem em cada um. Na terceira, o número de vértices, ou seja, o número de encontros que tem ali entre os segmentos de reta. E o último, número de ângulos. Quantos ângulos diferentes a gente consegue encontrar ali. Então, eu não sei se vocês acham que não vai estar na mesma ordem que a da professora. Porém, tem um que ele é como se fosse uma seta. Ele parece uma seta, certo? Sim. Sim. Beleza. Essa figura que parece uma seta, ela tem quantos lados? 5. 5 lados, muito bem. Ela tem quantos vértices? Bem, essa mesma figura tem quantos vértices? 7. 5. Tem 5 também. E quantos ângulos ela tem? 5. Tá. A professora vai só fazer aqui para demonstrar para vocês como é que vocês vão identificar cada um desses elementos, tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Beleza. Estão conseguindo ver aqui o desenho que a prof fez? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo fazer então de caneta vermelha. Ô, prof, eu não fiz Tá. matemática, mas eu fiz matérias. Tá. Eu vou fazer só uma. Então, vai tentando acompanhar a matemática, vai tentando fazer agora com a gente. Uhum. Oi, prof. É que eu expliquei para ele, desculpa interromper, mas é que eu expliquei para ele, é que eu pego a agenda escolar dele Sim. e coloco 2 matérias por dia para ele fazer, né? Aham. Matemática e acho que história, né? Matemática e história ficou para amanhã para ele fazer. Sim. Aí ele disse, mãe, aula de matemática. Eu disse, filho, então pelo menos eu presto atenção para tirar suas dúvidas se tiver. Na semana passada, a gente meio que deixou combinado que na aula de terça a gente vai tentar discutir matemática, língua portuguesa e, se der tempo, ciências. E daí, na aula de sexta, história, geografia e arte. Aí eu não sei se vocês... Então, segunda, no caso, terça vai ser matemática, português e ciências, isso? Isso. Que daí a gente na quarta consegue também meio que trabalhar tudo junto, porque a gente estava com isso de não, eu não fiz esse ainda, professora. Aí a gente achou que ia ser legal trabalhar assim. Tá. Nas Daí na quarta fica história, geografia e o que mais? Arte. Artes. Então tá. Então eu vou me organizar para fazer as matérias assim, então. Na sexta-feira, na sexta daí, isso é terça e sexta. Gente, terça, a Júlia, minha outra filha, que é terça. Desculpa. Então tá. Tchau, prof. Obrigada. Nada. Vocês conseguem ver melhor agora? Sim. Sim. Beleza. Maravilha. Deixa eu ver com a outra caneta de outra cor, então. Então, ali, o primeiro vocês tinham que colar na primeira coluna a figura, e a gente está trabalhando com essa. E aí, a segunda coluna perguntava quantos lados tem essa figura. Então, nós temos aqui um lado, segundo lado, terceiro lado, quarto lado, quinto lado, certo? Sim. Então, 5 lados nós temos aqui. A terceira coluna perguntava o número de vértices. O vértice, ele é, no caso, a junção dos segmentos de reta. Então, nós temos aqui, ó. Vocês conseguem ver? Peraí, deixa eu baixar. Então, vocês têm... Aqui, eles se encontram. Então, temos um. Aqui se encontram de novo. Temos 2. Aqui se encontram de novo. 3. Aqui se encontram de novo. 4. E aqui se encontram de novo 5. Então, nós temos 5 vértices aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar direitinho. Essa caneta é muito clara. Mas, enfim. Então, são 5 lados e 5 vértices. E daí pergunta quantos ângulos também na última coluna. Os ângulos, pela figura que vocês têm ali do Felipe, ela indica que o ângulo, ele é isso aqui, ó. Ele é calculado
baseado na inclinação que tem entre o segmento de reta e o outro que se encontra com ele, certo? Então, vocês vão ter um ângulo aqui, vocês vão ter outro ângulo aqui, vocês terão outro ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Ou seja, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Então, essa figura, ela vai ter 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Beleza? Já a próxima figura, ela que a professora vai falar aqui, que pode ser que não esteja na ordem de vocês, ela é meio que um triângulo, certo? Ela é quase um triângulo, que é essa aqui, ó. Beleza? Então tá, quantos lados ela tem? É fácil de contar, ó. 1, 2, 3. 3. Essa figura tem 3 lados. Muito bem. E aí, a gente quer saber quantos vértices tem nessa figura também. Então, vértices são onde os segmentos se encontram. Então, temos 1, 2, 3. Temos 3 vértices nessa figura. E quantos ângulos é a última coluna? Então, nós temos aqui um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Nós temos 3 ângulos nessa figura. Então, essa figura que parece que é um triângulo, né? É um triângulo quadrilátero, gente. Ela tem 3 lados, tem 3 vértices e tem 3 ângulos. E nós temos a última figura. Essa figura, ela é a mais diferente de todas que vocês têm aí. Deixa a professora fazer aqui para vocês. Vou tentar fazer um pouquinho maior para vocês conseguirem identificar. Então, estão conseguindo ver? Sim. Sim, professora. Beleza. Então, quantos lados nós temos nessa figura aqui? Nós temos 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 lados. Muito bem. Quantos vértices nós temos? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E quantos ângulos? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, essa figura, ela tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Beleza? Sim. Beleza. Ok, deixa eu tentar botar aqui mais para cima. Então, depois de preencher essa tabela, vocês tinham que responder ali o que você observa em relação à quantidade de lados, vértices e ângulos de um mesmo polígono. Qual é a relação entre esses números? A quantidade desses números. Cada um deles tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de ângulos, certo? Certo. Então, a relação do número de vértices, ângulos e lados de um polígono, ele é igual. Ele vai ter sempre 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. A professora agora abriu aqui o chat. Teve alguém que falou que não entendeu. O Marlon. Isso. O que você não entendeu, Marlon? Pode ligar o microfone agora para tirar a dúvida. Marlon foi embora e desistiu de tirar a dúvida. Saiu. Aham. Então tá, todo mundo entendeu essa parte? Sim. Beleza. Então, vamos lá para a página 11. Na página 11, vocês tinham que usar a régua para ligar os pontos que tinham ali, certo? E a figura que vocês formariam, ela vai ficar o A, B, C e D. Ela vai ficar assim, vai fazer aqui a figura para vocês verem como é que vai ficar aí na malha de vocês a figura, tá?
E só um pouquinho. Não dá pra ver, prof. A prof vai aproximar agora aqui para vocês. Ela vai ficar mais ou menos assim, como se fosse Agora não o do meio, mas da bandeira do Brasil. Ok? Ficou assim o de vocês? Sim, mas ficou assim, ó. É que eu tô sem régua. Muito bem. É bem assim que tem que ficar formado mesmo. Tô tentando fazer o mais reto possível. Ok. É isso E aí vocês tinham a 4 ali para responder. Parece que tinha alguém entrado. O nome de alguns polígonos são formados pelo prefixo de origem grega ou latina, que representa a quantidade de lados ou ângulos, e seguindo da palavra gono, que significa ângulo. Então, siga os passos abaixo para entender melhor como esses nomes são formados. Daí vocês tinham uma lista lá no material de apoio com o significado de cada um dos prefixos e o nome dos polígonos, certo? Certo. E daí vocês tinham também a outra indicação, recorte os polígonos do material de apoio e colhe-os na tabela, a tabela no caderno de vocês para vocês terem os nomes. E depois escrevam na tabela a seguir o nome de alguns dos polígonos, segundo as informações da tabela que você recortou e colou no seu caderno. Então, vocês têm ali com 3 lados, que é o triângulo, vocês têm o com 4 lados, que é o quadrilátero, vocês têm o com 5 lados, que é o pentágono, certo? Com 6 lados, como se chama? Isso. Pode ser o hexágono ou o hexágono, tá? Qual que é, prof? O com 6 lados. Qual que é o nome? Hexágono. Ô, mãe. Ô, mãe. Aí. Com 7 lados. Heptágono. Muito bem, Rafa. Com 8 lados. Octômago. Octógono. Octágono pode ser também. Com 9 lados. Eneágono. Eneágono. E com 10 lados. Decágono. Decágono, isso aí. Então, essa listinha que vocês têm no material de apoio, né, essa tabela, vocês podem copiar os nomes de lá. Essa aí mesmo, Rafa. Ainda não coloquei caderno. Depois eu copio, eu escrevi. Então, depois cola para não perder. Aí, lá na página 12, vocês têm a questão número 5, que também é para usar uma régua para unir os pontos ali na malha quadriculada e vocês vão formar uma imagem, certo? Eu não sei. A gente não vai falar hoje. A prof vai desenhar aqui a imagem que vai ficar aí para vocês. Sabem aquela seta que a gente fez lá na atividade de cima? Sim. Ele vai ficar mais ou Ô, menos assim. professora. Oi, Professora, diga. acabei de me lembrar de um negocinho que eu tava fazendo nas atividades. A de artes tem aquele negocinho lá da dança. É pra fazer? Ou a gente deixa pra fazer em sala? Vocês vão fazer, só que assim, ó, aí os responsáveis de vocês vão dizer para vocês se vocês vão poder participar da montagem do vídeo ou não. E aí, então, vocês conversam com eles para ver se a gente vai conseguir montar. Fica assim, ó. Fica assim. Bem assim mesmo. Deixa eu... fica muito escuro. Aqui, ó. Ela disse que Ó. ela tá falando. Que, Rafa? Ela tá falando. De artes. A gente vai discutir essa questão lá na sexta-feira. Mas a de geografia eu tô fazendo. E aí eu tenho que pegar na
na escola até as coisas, né? Até segunda. Ah, que susto. Relaxe. E aí a única coisa que Então, pode ir fazendo com calminha aí que vocês têm tempo ainda para terminar. Gente, na questão 5, vocês tinham que responder quantos segmentos de reta vocês traçaram. Vocês traçaram um de A a B, um de B a C, um de C a D, um de D a E e um de E a A. Então, vocês traçaram 5 segmentos de reta. eu só botei 5. Pode ter colocado só 5, tá certo. B, como se chama esse polígono? Como a gente chama um polígono que tem 5 lados? pentágono. Pentágono, certíssimo. Pentágono. Ok. E aí, na C, vocês têm que completar a tabela com a quantidade de ângulos que esse polígono tem. E aí, na aula passada, vocês viram como é que é um ângulo reto. O ângulo reto, ele é o alinhamento de 90 graus. Vocês viram o que é o ângulo agudo, que ele tem menos de 90 graus. E o que é um ângulo obtuso, que ele tem mais de 90 graus. De 90 a 180. Então, daí vocês tinham que responder quantos ângulos retos tem esse polígono. Você tem que botar muito calor, pro. O quê? Lá em ciências, faz muito tempo que a gente aprendeu dos graus, Celsius, essas coisas. É a mesma coisa? Não, de ângulos. A gente está falando que vocês aprenderam na semana passada em matemática. Gente, o ângulo reto, ele é formado por 90 graus. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Que são ângulos de exatamente 90 graus. Nessa figura aqui, ó, vocês vão ter 2 ângulos de 90 graus. Que são esses 2 aqui, ó. Uhum. Do ponto A e o ponto E. Beleza? E aí vocês, os ângulos agudos, que são menores do que 90 graus. Então, menores do que 90... Não, maiores, gente. Menores do que 90 graus, vocês têm esse aqui, que é o ponto C. Beleza? O agudo. E daí vocês têm o obtuso, que ele é maior do que 90 graus, que vocês têm esses 2 aqui. Que o ponto B e o ponto D. Então, vocês têm 2 ângulos retos, um ângulo agudo e 2 ângulos obtusos, ok? Ok. Show de bola. Seguindo, então, na 6, vocês têm várias figuras ali que estão nomeadas com a letra A, B, C, D, E e F. E aí, vocês tinham que preencher a tabela com o nome e a quantidade de segmento de reta que cada um tem. Então, o A, ele é um quadrilátero, ok? Um retângulo. Também, a gente também chama de retângulo. Esse modelo de quadrilátero, em que ele tem bases de tamanhos diferentes, tem lados de tamanhos diferentes, porém paralelos, a gente chama de retângulo. Ok? Ele tem, então, 4 segmentos de reta. O B, que é um triângulo, tem 3 segmentos de reta. O C, que é um pentágono, que tem 5 lados, ele tem 5 segmentos de reta. O D, que também é um quadrilátero, tem 4 segmentos de reta. O E, que é outro pentágono, também tem 5 segmentos de reta. E o F, que é um octógono, ele tem 8 segmentos de reta. Ok, Google. Ok, Google. Na B, você tinha que responder quais desses polígonos têm todos ângulos retos. Quais que são? Retângulo. Tem o retângulo e o quadrado. Esses 2 têm só ângulos retos. Então, a figura A e a figura D. Na C ali, que pergunta qual deles tem um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Triângulo. O triângulo, muito bem. É o triângulo. Isso.
que é a figura B, o polígono B. E quais deles têm apenas ângulos obtusos? Pentágono. Os pentágonos. É o pentágono e o Octágono. dectágono. É o octágono. Então, vocês têm ali, mas olhem só, que a figura C, ela é um pentágono, só que ele não está formado somente por ângulos obtusos. Ele tem um ângulo ali que é maior. Por agudo. Ele tem ângulo agudo. Então, os que têm somente ângulos obtusos, vocês vão ter a figura E e a figura F. Vocês conseguem ver que os dois pentágonos que tem ali, eles são diferentes em relação ao ângulo? Sim. Perfeito. Então, daí na página 13, vocês vão conhecer o esquadro. E daí vocês teriam que desenhar um retângulo no caderno de vocês, usando a régua e um esquadro. Porém, pode ser que vocês não tenham feito ainda, ou não tenham o esquadro, daí pode fazer só com a régua. Gente, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu abrir aqui para ver que tá certo. Não sei que eu consegui esperar, mas tudo bem. Vou tentar. Vira mais para prof. Ó, você desenhou um retângulo? Perfeito. Eu fiz assim, ó. Vê que você consegue ver. Ai, É que a linha ficou muito fraquinha, daí a professora não conseguiu identificar direitinho. calma aí. Deixa eu aumentar e aí depois eu te mostro. Tá. Então, vamos continuando ali. Na página 14, da página 14 até a 17, vocês iam trabalhar com ampliação e redução das figuras. A professora falou no vídeo que vocês iam fazer a contagem dos quadradinhos, iam utilizar a mesma quantidade de quadrados, só que ele ia ficar com tamanho diferente. Porque podem ver que a malha quadriculada original, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima, e 7 na lateral, certo? E a malha A, ela também é formada por 6 quadradinhos na parte superior e também por 7. O que diferencia ali é o tamanho do quadrado. Então, a figura de vocês, ela vai mudar de tamanho, só que ela vai manter a mesma quantidade de quadradinhos ali. Ô, Pro, vê que você consegue agora pegar o retângulo. Deixa eu ver. Isso é praticamente... Afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho. Mais um pouquinho. Ou você tá quase um quadrado, Rafa. Não deu muito certo. Dá uma alongada um pouco mais para deixar ele mais parecido com um retângulo. Ô, Pro, mas ele tá tipo com a régua, aquela que apareceu, que é tipo um triângulo. O esquadro. Um quadrado. Não via tipo um retângulo. Só que fosse maior a régua. Então, daí você pode usar ele também para continuar um pouco mais além a linha. Então, deixa Tá? Beleza. Então, depois de vocês desenharem, gente, ali nas malhas, os diferentes tamanhos de seta que vocês têm que responder o tamanho, a tabela com o tamanho de cada um deles, o tamanho que ficou em cada um deles, ok? Essa tabela, a professora vai mandar para vocês, ok? Em centímetros, com os dados bem direitinho, porque aqui vocês não vão conseguir ver, utilizando a régua, a medida com a professora fazendo. Então, a prof vai mandar a tabela. Mas, só para resumir, na figura original, do ponto A ao ponto B, tem 2,8 centímetros. De B a C, tem 1 centímetro. De C a D, 3. De D a E, 2. De E a F, 3. De F a G, 1, e de G a A tem 2,8 também. Então, depois a professora vai mandar para vocês
a tabela certinha com os valores direitinho de centímetros, tá? Olha aqui, eu não sei que tá certo, mas eu tentei fazer pela régua, mas não sei que vai dar muito certo. Olha aqui, eu preenchi a tabela aqui. Tá. Depois você vai conferir a tabela direitinho. Pronto, vai mandar. Eu vou mandar na semana que vem, nas próximas atividades. A professora sempre manda, quando tem que resolver alguma atividade, eu sempre mando as respostas para você. Só não mandei da avaliação, né? Porque teve gente que não ia entregar ainda. Então, tem alguém batendo, fazendo barulho. Gente, a C, ela pedia para dizia o seguinte: o que aconteceu com as medidas dos segmentos de retas do polígono da malha A em relação ao original? Qual é a relação ali do polígono da figura original para a malha A? Ele diminuiu pela metade o tamanho, certo? Ele ficou bem menor. Em relação da B para A, da B para A, foi triplicado o tamanho da figura. Essa atividade aqui, ela é bem complexa de fazer sozinho, então a prof vai mandar ela corrigida para vocês depois. Isso eu gostaria muito de ter feito em sala com vocês, usando a lousa, para vocês conseguirem observar direitinho o tamanho da malha, ok? Então, observe os ângulos da figura original e das figuras A e B. As medidas dos ângulos foram alteradas? Não vai ser alterada porque a figura é igual, tá, gente? Então, não muda o ângulo, não muda a medida do ângulo, porque ela, por mais que ela tenha ficado maior, a inclinação das linhas é a mesma, então não vai mudar o ângulo. Eu respondi na C, da B e da A, eu botei por causa do tamanho. A da C, a segunda bolinha. Na C, a primeira linha, ele diminuiu pela metade, e na segunda linha, ele triplicou de comprimento. Tá. Beleza? Na E, a forma do polígono original e do polígono da malha A se manteve? Elas continuaram o mesmo polígono? A mesma figura? Para Continuaram a ver mesma. Sim. Ela só mudou de tamanho. Posso ler o meu? Pode. Para ver que os números não são iguais. Oi? Para ver que os números não são iguais. Você respondeu essa em que letra, Rafa? Na E? Tá, o tamanho não é o mesmo, mas a forma se manteve, tá? Tá. E na F e na G também, as respostas são sempre sim. O que diferencia nas respostas são os porquês. O porquê da F é porque ele triplicou de tamanho, e o porquê da G é que o comprimento dele foi ampliado, mas ele permaneceu a mesma figura, só que mudou de largura e mudou de comprimento. Tá, vamos lá para a página 15, que senão a gente vai ficar com pouco tempo para a língua portuguesa. Ô, prof, Eu não consegui. Eu não por consegui isso da E. as respostas da B até a G. Da D até G? Ó, a D pedia para você observar se os ângulos das figuras da malha A e B mudaram. Os ângulos delas continuaram o mesmo. Olha, a prof vai até mostrar aqui em forma de desenho, só um pouquinho.
Agora deixa eu mostrar para vocês. Vai aparecer bem os dois aqui. Ó. Vocês estão vendo que é a mesma figura que vocês fizeram lá, só que em tamanhos diferentes, certo? Sim. Tá bom, então. Deixa eu... Aqui, essa figura tá bem menor do que essa. Só que podem ver que aqui, ó, o ângulo daqui e daqui continua o mesmo, porque eles têm a mesma inclinação para se encontrar. Aqui, que é um ângulo reto, tem o mesmo, na figura menor, aqui também tem ângulo reto. Aqui na lateral da seta, também tem, continua sendo um ângulo agudo. Então, apesar dela estar com tamanho diferente, ainda continua o ângulo agudo no mesmo lugar, o ângulo reto continua no mesmo lugar, e o ângulo... Não, só tem reto e agudo. Continuam todos da mesma maneira e nas mesmas posições, ou seja, o ângulo não mudou. Por mais que a figura ficou maior, o ângulo continuou o mesmo. E aí? O quê, Rafa? Muito boa tarde. Tem alguém com o microfone ligado e tem gente falando no fundo, daí a prof não está conseguindo ouvir a Rafa. Posso? Agora sim. Da questão da A prof não escutou de novo. da D até a G, eu não entendi. Ah, tá. Então, a D é o que eu estava falando agora, do tamanho dos ângulos, eles não mudam. A figura continua sendo composta por ângulo reto e por ângulo agudo. A E pergunta se a forma do polígono original e do polígono da malha A se manteve, por quê? Sim, a forma do polígono se manteve, o que mudou foi o tamanho deles, mas a forma é o mesmo. A F pergunta se a forma do polígono da malha A e do polígono da malha B se manteve e por quê? Sim, também se manteve, a diferença está no tamanho deles. E a G pergunta se o polígono na malha C ficou deformado em relação à figura original e por quê? Ele ficou diferente por causa do tamanho. Então, sim, não é que ele ficou deformado, é que ele ficou diferenciado, por causa do tamanho apenas. Então ele ficou diferenciado pelo tamanho. Aham. Gente, na página 16, vocês têm ali a fotografia de três fotografias diferentes de um gato brincando com a bola. E nessas fotografias vocês têm as medidas de largura e de altura. Aí, no primeiro pontinho, pergunta qual dessas figuras foi ampliada corretamente e por quê. Se foi a fotografia A ou foi a fotografia B. A fotografia B, porque o tamanho tem 6 centímetros que 10. Sim, a fotografia B, que é a resposta correta, porque ela foi ampliada, ela foi aumentada na mesma proporção. Ali na fotografia A, na fotografia original de largura, ela tem 5 centímetros, certo? Na fotografia
A tem 10 centímetros, ou seja, de 5 para 10, quer dizer que o tamanho da fotografia foi multiplicado por 2. Porém, na altura, a fotografia A tem o mesmo comprimento que a fotografia original. Então, ele não foi ampliado na mesma proporção. Para ficar direitinho, ela também teria que ter sido multiplicada por 2 ali na altura. Então, seria 5 vezes 2, 10, ok. E 8 vezes 2, 16. E na fotografia A, continua com 18, então ela não foi correta. Entre os 16 de altura, foi a fotografia B. Então, vocês podem colocar como resposta que foi a foto B, porque o comprimento e a largura foram aumentados na mesma proporção. Ô, prof, Beleza? Oi. a fotografia B, porque Ela foi aumentada na mesma proporção. E na 2, vocês tinham que dizer qual era o nome do polígono ali do lado, que tem 6 lados. Um polígono com 6 lados é chamado de hexágono. E depois vocês tinham que reduzir e ampliar a figura. na minha não deu muito certo. Não ficou tipo do mesmo jeito. Do grande ficou 2 gatos e o outro lado não. Só ficou. Deixa eu ver. Calma aí. Conseguiu ver? Bota mais para baixo, mais para baixo. Isso. Mas ficou certo aí a sua figura. Mas olha aqui, ó. Essa parte aqui ficou com 2 e aqui ficou com 1. Aqui também só ficou com 1. Agora você está apontando para onde a professora não consegue ver. Pronto. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, daí você vai tentar refazer esse polígono aí, prestando bastante atenção em quais proporções você aumentou de um para outro. Ah, isso agora já sei tudo. Tá? Na página 17, vocês tinham lá uma fotografia original, tinha a figura A e uma figura B para responder. A tabela ali embaixo. A figura A, em medidas, em relação aos quadradinhos ali, ela mede 1 centímetro de lado. E o perímetro dela, como cada lado dela tem 1 centímetro e ela tem 4 lados, quer dizer que ela tem 1, 2, 3, 4 centímetros de perímetro. A fotografia A, ela já tem 2 centímetros em cada lado, ou seja, se cada lado tem 2 centímetros, 2, 4, 6, 8 em perímetro. A fotografia B, ela tem 4 quadradinhos, ou seja, tem 4 centímetros em cada lado. Então, se cada lado tem 4 centímetros, nós temos 4, 8, 12, 16. Ô, professora, pode repetir a A de novo, que o meu falhou? Sim. A, cada lateral, cada lado da figura tem 2 centímetros. Então, se ela tem 4 e cada um tem 2 centímetros, a gente faz o cálculo bem simples. 4 vezes 2. Ela tem 4 lados, cada lado com 2 centímetros, que dá 8. De perímetro. Beleza? Beleza. E a B, que relação você observa entre a medida dos lados da figura original e a medida dos lados da figura A e B? Tá, pode. Porque A e B são pares e a figura original é ímpar. Essa é uma observação também, Rafa. Só que o que a prof queria era em relação às medidas, não à origem do número, mas às medidas. Então, a figura A,
ela mede o dobro da original. E a figura B mede o quádruplo da original, tem 4 vezes o tamanho da original. A A tem o dobro do tamanho e a B tem o quádruplo do tamanho. Tá? Porque tipo, a original, ela tem 1 e a B tem 4. E aí tinha mais 1 fica 3, não 4. Porque aí tinha que tirar. Mas a gente está vendo isso em relação aos lados dela. Ao tamanho dos lados. Por exemplo, na figura original, ela tem 1 centímetro. Na figura A, ela tem 2 centímetros, tem 2 quadrados, né? Então, dobrou o número, dobrou o tamanho. Na figura B, ela tem 4 quadradinhos. Ou seja, se na primeira tinha 1 e agora tem 4, ela ficou 4 vezes maior. Não entendi. Tá? Não entendeu qual parte? Ah. A pergunta. Espera. Aqui. Qual é a letra? É o segundo pontinho? O segundo pontinho B. Tá. O segundo pontinho é o mesmo esquema. O perímetro da figura A mede o dobro da figura original e o perímetro da figura B mede o quádruplo da figura original. Então, vai ser as duas respostas no mesmo ritmo. Da figura original para A, dobrou, e da figura original para B, quadriplicou. Mas por que esses três não são iguais? Oi? Por que esses três não são iguais? Pode. Depois vocês vão ter a resposta direitinho. Gente, vamos para 4, que a nossa aula já passou do tempo, tá? Quanto deve medir a B para que a figura verde represente uma redução da figura maior? Gente, aí eu tinha falado que vocês, no vídeo, que vocês vão fazer uma divisão para resolver isso. 52 dividido por 13, que é o tamanho ali das bases superiores, deu 4. Então, quer dizer que dentro dos 52, couberam 4 13. Então, dentro do 28, tem que caber 4 também do próximo número. Ou seja, a gente vai pegar o 28 e vai dividir por 4, que dá 7. Ou seja, o segmento de reta AB deve medir 7 centímetros. Não, eu não entendi essa. É que assim, Rafa, primeiro a gente tinha que ver qual era a relação do tamanho das duas figuras. A relação foi feita da seguinte maneira: foi pego 52, que é a medida lá da figura maior, e foi dividido por 13, que é o tamanho da figura menor. E daí a gente descobriu que cabem 4 da figura menor dentro da figura maior. Isso quer dizer que também a lateral ali também vai ser dividida por 4. E se pegar 28 e dividir por 4, vocês vão ter 7 como resultado. Beleza, gentinha? Não deu nem para a gente discutir língua portuguesa aqui agora. Verdade. Mas espero que vocês tenham conseguido compreender aí as coisas. Se tiver mais dúvida, mandem por mensagem para a prof. A prof vai ter que desligar porque tem mais professores que vão utilizar a plataforma, tá? Ô, professora, como é que vai te mandar mensagem? Lá pela mensagem da atividade. Ah, tá. Ou vai lá na mensagem mesmo na plataforma. Todo mundo tava mandando um monte de coisa lá no chat. Olha coisa louca. O pessoal Então tava. tá, gentinha. Continuem estudando e anotando as dúvidas de vocês. Boas aulas, bons estudos. Até mais. Tchau. Ô, Victor! Tchau. Tchau, gente.
Oi. Tchau. Bora fazer conferência, nossa. Bora fazer conferência? Que? Bora fazer conferência só nossa? Que, Ana? A Ana saiu, safada. Oi, gente.